Então pode tirar o desembargador Ladeira do Webex. Escutei, estou de acordo. Bom, em votação a ata da sessão do dia 17 de dezembro. Não havendo comentários, aprovada a ata. Então, palavra com a senhora secretária para a condução da pauta. Tribunal Marítimo, Tribunal Pleno. Processo em pauta para julgamento na sessão do dia 5 de fevereiro de 2026. Pauta do dia. Processo número 33.643 de 2019. Relator, senhor desembargador Sérgio de Moura. Revisor, senhor desembargador Átila Lancuri. Para julgamento com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Antônio Carlos Ferreira Amaral, comandante. Advogada doutora Dionéia de Souza Pinho Marques. Alacide da Cruz Faria, chefe de máquinas. Advogado Dr. Renan de Araújo de Souza, DPU do Rio de Janeiro. JF Oliveira Navegação Limitada, proprietária. Advogado Dr. Solon Angelim de Alencar Ferreira. Palavra com o senhor desembargador relator Sérgio Moura para apresentar seu relatório. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, trata-se de inquérito conduzido pela Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental para apurar as causas e as responsabilidades do naufrágio do empurrador Jean Filho 52, com 21 metros e meio de comprimento, 155 toneladas de arqueação bruta, classificado para atividades de empurrador e área de navegação interior, ocorrido no dia 27 de agosto de 2018, aproximadamente a 1h20 da manhã, no Rio Negro, nas proximidades da praia do Chibatão, Manaus, Amazonas. De acordo com as provas nos autos, no dia e horário citados, o empurrador naufragou em frente ao terminal de uso privado de sua proprietária, instalado na BR-319, número 286, bairro Distrito Industrial, município de Manaus. No momento do acidente, a embarcação continha aproximadamente 2.000 litros de água com resíduo oleoso do tipo combustível marítimo MF-180 BTE em seu tanque de lastro. Com o adernamento do empurrador, os resíduos do tanque de lastro derramaram no Rio Negro, nos termos do relatório técnico de fiscalização do IPAM e fotos juntadas nos autos. Houve perda de equipamentos de telecomunicações e navegação e de todos os painéis eletrônicos da praça de máquinas e bens pessoais da tripulação. Como consequência do acidente da navegação, não obstante o registro de poluição hídrica e de danos materiais, não existiram relatos de acidentes pessoais. Na análise dos peritos, foi destacado que o empurrador Jean Filho 52 estava no porto da empresa quando foi rebocado por um segundo rebocador para juntar-se e formar comboio, pois não manobra em áreas com pouca profundidade. Após ser entrelaçada ao comboio, a embarcação estava nos preparativos para suspender rumo a Belém do Pará, conforme despacho. Por volta da 1h20 da manhã do dia 27 de agosto de 2018, com os tanques abastecidos com aproximadamente 40.000 litros de combustível para a viagem, quantidade essa que excedia a capacidade de armazenamento da embarcação, que é de 25.000 litros, de acordo com o relatório de embarcação nacional, ela derrapou, dando causa à entrada excessiva de água pela popa, alagando-a e levando-a a afundar, consumando o naufrágio. Os peritos, quanto à causa determinante do acidente da navegação, apontaram-na como decorrente da negligência do comandante e do chefe de máquinas em decorrência do abastecimento demasiado de combustível que excedeu a capacidade de armazenamento da embarcação, sendo o fator humano contribuinte para o naufrágio. O encarregado do inquérito, em seu relatório, inquiriu 5 testemunhas e, no tocante à causa determinante do acidente da navegação, concluiu como possíveis responsáveis Antônio Carlos Ferreira Amaral, piloto fluvial, e o chefe de máquinas Alacide da Cruz Farias, condutor, maquinista, motorista fluvial, por negligência ou não acompanhar o abastecimento.
Em consequência do naufrágio, houve poluição no Rio Negro devido ao vazamento de óleo diesel oriundo da embarcação, de acordo com o relatório técnico de fiscalização contido nos autos do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, que aplicou medida administrativa à JF Oliveira Navegação Limitada por não ter cumprido a contento suas ações de reserva previstas no plano de emergência individual, pois a mancha de óleo já havia atingido a distância aproximada de 4,7 quilômetros do local onde a embarcação naufragou. Notificados, os responsabilizados ofereceram defesa prévia através de ilustres advogados legalmente estabelecidos, requerendo a anulação do inquérito por deficiência de fundamentação e impugnação integral dos fatos imputados, respectivamente. Para a douta Procuradoria Especial da Marinha, evidenciou-se a imperícia do comandante e do chefe de máquinas, e a douta Procuradora sustentará na sequência. Recebida por unanimidade a representação, os representados que não constam do rol de culpados desse tribunal foram citados e apresentaram defesa. Antônio e a empresa JF, através de ilustres advogados regularmente estabelecidos e requerendo a nulidade do inquérito por ausência de fundamentação e ausência de prova da causa do naufrágio, respectivamente. Aberta a instrução, em provas, a PEN rechaçou a preliminar de nulidade do inquérito suscitada pela defesa de Antônio e louvou-se nas provas dos autos. A desembargadora relatora proferiu decisão interlocutória com despacho saneador indeferindo-a. A defesa de Antônio requeriu o aproveitamento da prova documental, o memorial descritivo da embarcação, apresentada pela defesa da terceira representada em sua defesa. A defesa da empresa JF louvou-se nas provas já carreadas nos autos e o segundo representado não se manifestou. A DPU informou não possuir provas a realizar. Encerrada a instrução, em razões finais, a PEN reiterou os termos de sua exordial. A defesa de Antônio reiterou os termos de sua defesa e anuiu com as alegações da terceira representada em relação ao rem da embarcação, com informações desatualizadas. A defesa da empresa JF reiterou os termos de sua defesa e pugnou pela improcedência da representação. E o segundo representado deixou o prazo decorrer sem se manifestar. A DPU requeriu a improcedência da representação. É o relatório. Obrigado. Palavra com a senhora, representante da Procuradoria Especial da Marinha, a procuradora Denise Forte. Senhor presidente, senhores desembargadores, trata-se de naufrágio do rebocador Jean Filho 52, ocorrido em frente ao terminal de uso privado, decorrente da imperícia grave na condução operacional da embarcação. A Procuradoria responsabilizou o senhor Antônio Carlos Ferreira Amaral, na qualidade de comandante, e o senhor Alacide da Cruz Farias, como chefe de máquinas, por autorizarem e executarem abastecimento manifestamente excessivo na ordem de aproximadamente 40 mil litros de combustível, quando a capacidade máxima permitida era de 25 mil litros, conforme o relatório de embarcação nacional REM. O abastecimento em flagrante desacordo com os limites técnicos comprometeu a estabilidade e flutuabilidade do rebocador, provocando derrapagem, embarque de água e o consequente alagamento, culminando no naufrágio da embarcação. A conduta dos representados evidencia erro operacional elementar, assumido de forma consciente como inequívoca exposição a risco da navegação no meio ambiente marinho e nas instalações portuárias. O acidente ainda resultou em derramamento de resíduos oleosos, ocasionando a poluição hídrica, o que eleva a gravidade da conduta e reforça a responsabilidade dos envolvidos.
Igualmente, responsável é a empresa JF Oliveira Navegações Limitadas, proprietária da embarcação, que anuiu de forma imprudente com a realização de faina absolutamente incompatível com as condições de estabilidade do rebocador, permitindo operação sabidamente insegura, em clara violação ao dever de gestão responsável da frota. Diante do conjunto fático, resta plenamente caracterizada a responsabilidade do comandante, do chefe de máquinas e da empresa proprietária, razão pela qual esta Procuradoria ratifica o pedido de condenação dos representados nos exatos termos da peça vestibular. Obrigado. A palavra com o senhor desembargador relator Sérgio Moura para apresentar suas conclusões. Como o abastecimento demasiado de combustível que excedeu a capacidade de armazenamento foi questionado pelas defesas, deixarei-o à parte da decisão em prol da celeridade processual. O comandante Antônio Carlos Ferreira Amaral, piloto fluvial, e o chefe de máquinas Alacide da Cruz Farias, condutor maquinista motorista fluvial, não acompanharam o abastecimento e, por isso, foram considerados negligentes pelo encarregado do inquérito, o que não foi combatido pelas defesas. E a empresa JF Oliveira de Navegação Limitada não cumpriu a contento suas ações de resposta previstas no plano de emergência individual, pois a mancha de óleo já havia atingido a distância aproximada de 4,7 quilômetros do local do naufrágio. Por isso, assiste razão a douta Procuradoria Especial da Marinha ao representar contra o comandante, o chefe de máquinas e a empresa. É como concluo. Obrigado. Palavra aberta para a discussão. Eu tenho uma pequena dúvida. Pelo que eu entendi, a PEN responsabilizou a empresa pelo abastecimento excessivo. Aí o senhor está dizendo que ela só deve ser responsabilizada pela falta de contenção do óleo, mas isso já foi motivo de multa pelo órgão ambiental. Não sei se a PEN acusou exatamente a empresa sobre isso. Isso que faltou. Eu estou acompanhando Vossa Excelência, mas acho que a PEN não acusou ela de não ter contido óleo. Ela acusou de abastecimento excessivo. Aí parece que o senhor viu na defesa que eles contestaram que tinham abastecido com 40 mil. Foi isso? Você está condenando a empresa? Mas por esse motivo do abastecimento excessivo ou pelo falta de contenção do óleo? Que vai preciso deixar claro na decisão, né? Que não botaram aqui o... Não botaram o... Okay. Só botaram o relatório, não botaram a representação. Em nenhum, inclusive. Pois é, se foi só poluição, você está condenando pela poluição... Não, foi pelo abastecimento excessivo. A PEN acusou do abastecimento excessivo. O senhor está condenando a falta de contenção do óleo. A falta de contenção do óleo já foi abarcada pela multa do IFAM, entendeu? Não, mas não foi acusado. Não foi acusada disso. Não foi acusado. Se você manter a acusação, concordar com a PEN pela falta de mas não pode. Abastecimento excessivo, aí sim. É abastecimento excessivo. Né? Falta de complemento de abastecimento e falta de cumprimento das ações. Ok. Encerrada a fase de discussão. Palavra com o senhor desembargador relator. Peraí, deu um probleminha. Eu abri para discussão, mas quem falou foi o desembargador revisor. Tranquilo. Então, seria a discussão de novo. Como ninguém se manifestou, vamos para o voto. A palavra com o senhor desembargador relator Sérgio Moura. Quanto à natureza e extensão do acidente fato da navegação, naufrágio do empurrador Jean Filho 52 no Rio Negro, nas proximidades da praia do Chibatão, Manaus, Amazonas, sem acidentes pessoais, mas com danos materiais e poluição hídrica.
Quanto à causa determinante, falta de acompanhamento do abastecimento e falta de cumprimento das ações de resposta previstas no plano de emergência individual. Decisão: julgar procedente a representação de autoria da douta Procuradoria Especial da Marinha e, considerando as circunstâncias e consequências atenuantes e agravantes relatados sobre o acidente da navegação, tipificado no artigo 14, a linha A, naufrágio, da Lei Orgânica do Tribunal Marítimo, como decorrente das condutas negligentes de Antônio Carlos Ferreira Amaral, na qualidade de comandante, de Alacide da Cruz Farias, na qualidade de chefe de máquinas, e de JF Oliveira Navegação Limitada, na qualidade de proprietária, todos do empurrador Jean Filho 52, condená-los a pena de repreensão e multa de 1.000 FIR para o primeiro e segundo representados e de 10.000 FIRs para a terceira representada, de acordo com os artigos 121, incisos 1 e 7, parágrafo 5º, 124, parágrafo 1º e 127, parágrafo 2º da referida lei. Custas na forma da lei, divididas proporcionalmente aos valores das multas. É como vota. Para o primeiro e o segundo foi 1.000 FIA, né? E o terceiro foi 10. Palavra com o senhor desembargador revisor Átila Cury para apresentar seu voto. Com o relator, excelência. Como votos dos demais desembargadores? De acordo. Então, decidiu o Tribunal Marítimo, por unanimidade, os termos do voto. Senhor desembargador relator Sérgio Moura. Publicação do voto no processo número 33.643 de 2019. Decidiu o tribunal, por unanimidade, julgar procedente a representação da Procuradoria Especial da Marinha, condenando os 3 representados à pena de repreensão e o primeiro representado cumulativamente com a pena de multa de 1.000 FI, o segundo representado cumulativamente também com a pena de multa de 1.000 FI e a terceira representada cumulativamente com a pena de multa de 10.000 FI. Custas na forma da lei divididas proporcionalmente ao valor das multas. Como o desembargador Fernando Ladeiras está com problema de estamos com problema de comunicação, então retirei de pauta o processo dele. Então vamos para o 33.295. Palavra com o senhor desembargador relator. Como? Desculpa, tem que anunciar. Faz o pregão, por favor. Processo número 33.295 de 2019. Relator, senhor desembargador Sérgio de Moura. Revisor, senhor desembargador Átila Lancuri. Para julgamento com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Internacional Travessia Salvador S.A. proprietária. Advogadas, doutora Maria Vitória Brandão Tourinho Dantas, doutora Manuela Bastos Simões e doutora Larissa Lima Souza da Silva. Agora sim. Palavra com o senhor desembargador relator Sérgio Moura. Trata-se de analisar o fato da navegação, tipificado no artigo 15, a linha E, da Lei 2.180 de 54, ocorrido em 27 de agosto de 2018, durante navegação de Vera Cruz, Bahia, para Salvador, Bahia, com ocorrência de acidentes pessoais e danos materiais, mas sem poluição ao meio ambiente hídrico. Extrai-se dos autos que a embarcação Maria Bethânia, comandada pelo mestre de cabotagem Alcides de Jesus Nascimento, navegava com destino ao terminal de São Joaquim, na Baía de Todos os Santos, Salvador, Bahia, quando, durante a singradura, o passageiro Antônio Carlos Alves do Amaral foi até a área externa para tirar fotos. Ao abrir a porta para retornar, a mesma caiu sobre seu pé direito. O comandante acionou o SAMU por telefone, que fez a remoção do acidentado. Os peritos constataram que o pino inferior de sustentação da porta estava travado e com ferrugem, o que dificultou sua abertura. Também foi notado que as outras portas apresentavam dificuldades para abrir, sendo a causa determinante a avaria na dobradiça de sustentação da porta que dava acesso ao salão de passageiros do convés superior. Em ofício juntado aos autos do inquérito, a Internacional Travessias Salvador S.A. atribuiu o fato da navegação como ato exclusivo de terceiros.
O encarregado do inquérito concluiu que a causa determinante foi a decorrente da negligência da proprietária da embarcação, responsável direta, em virtude de não existir rotina de verificações periódicas para avaliar as condições de funcionamento das portas ou manutenção preventiva das mesmas. Destacou-se o relatório de vistoria de renovação de classe emitido pela entidade classificadora em 3 de novembro de 2017, em que as condições das portas foram consideradas satisfatórias e que não havia deficiência na porta à época da vistoria. Entretanto, não há registro de inspeções periódicas até a data do fato da navegação. A douta Procuradoria Especial da Marinha representou contra a Internacional Travessia Salvador S.A., proprietária do ferryboat Maria Bethânia, e a douta Procuradora sustentará na sequência. Recebida a representação, a representada, que consta como condenada no processo 32347 de 2018 do rol de culpados desse tribunal, foi citada e defendida por ilustre advogado constituído com a tese de inexistência do fato da navegação por ato exclusivo de terceiros. Argumentou que o ferryboat havia sido submetido 7 meses antes a tratamento anticorrosão em suas portas e que foram realizadas vistorias pela ITS, que anuiu por sua regularidade. Cabendo ressaltar que, em depoimento, o próprio acidentado declarou que, antes de passar pela porta, observou uma pessoa forçando insistentemente a porta que caiu em seu pé direito, não se verificando, no caso, nexo causal por qualquer conduta comissiva ou omissiva da representada. Arguiu também preliminar de nulidade da citação, pelo mandato de citação estar incompleto ao não conter em seu anexo a cópia da representação, tese que foi encampada pela douta Procuradoria Especial da Marinha. Em decisão interlocutória, a desembargadora relatora determinou nova citação da representada com a íntegra da peça acusatória. Encaminhada por ofício em 7 de outubro de 2021, da Capitania dos Portos da Bahia, foi juntado aos autos a defesa e a documentação comprobatória da representada internacional Travessia Salvador, nos mesmos termos da defesa juntada anteriormente. Aberta a instrução, em provas a PEN louvou-se nas provas dos autos e a representada requereu a oitiva de uma testemunha. Solicitado quesitos e preparo, a representada os apresentou, juntando o comprovante de recolhimento do preparo com o estabelecimento legal e subestabelecimento. Deferida a oitiva de testemunhas, foi realizada pela Capitania dos Portos da Bahia. Encerrada a instrução, em razões finais, a PEN reiterou os termos de sua exordial e a representada as apresentou através de sua patrona, pugnando pela improcedência da representação, considerando e alegando inexistência do acidente da navegação e ausência de conduta imprudente pela representada. É o relatório. Obrigado. Palavra com a senhora representante da PEN, procuradora Denise Forte. Senhor presidente, senhores desembargadores, trata-se de fato da navegação que culminou em acidente pessoal, no qual a porta de proa do salão de passageiros desprendeu-se e atingiu o pé de um usuário. Restou comprovada a negligência da pessoa jurídica Internacional Travessia Salvador S.A., proprietária do ferryboat Maria Bethânia, consubstanciada na ausência de rotina adequada de inspeções e manutenções periódicas das portas de acesso ao salão. Falha que expôs diretamente os usuários a risco e contribuiu de forma decisiva para a ocorrência do acidente. Cumpre destacar que se trata de estrutura metálica permanentemente exposta às intempéries, como chuva e maresias, fatores que aceleram o processo de corrosão, impondo à proprietária o dever reforçado de vigilância e manutenção preventiva, providências que manifestamente não foram adotadas.
Não prospera a alegação defensiva de que o ferry-boat teria sido submetido à docagem no início de 2018, com tratamento anticorrosivo das portas, uma vez que o conjunto probatório é robusto ao demonstrar que, à época do acidente, a porta encontrava-se em avançado estado de ferrugem, evidenciando manutenção deficiente. Diante do exposto, esta Procuradoria ratifica o pedido de condenação nos exatos termos da exordial, diante da clara exposição de passageiros a risco evitável, decorrente de conduta negligente do representado. Obrigado. Palavra com o senhor desembargador relator Sérgio Moura para apresentar suas conclusões. Com base nos documentos constantes dos presentes autos, concluo assistir razão à douta Procuradoria Especial da Marinha ao representar contra a Internacional Travessias Salvador S.A. pela exposição a risco, caracterizada pela inexistência de rotina de verificações periódicas, visando a avaliação do funcionamento das portas de acesso ao salão. É como decido. A palavra com o senhor desembargador revisor Átila Cury para apresentar suas conclusões. Com o relator, excelência. Obrigado. Palavra aberta para a discussão. Não havendo comentários, palavra com o senhor desembargador relator Sérgio Moura para apresentar seu voto. Quanto à natureza e extensão do acidente, fato da navegação, lesão corporal causada pela queda de porta sobre o pé de passageiro do ferry-boat Maria Bethânia, no terminal de São Joaquim, Baía de Todos os Santos, Salvador, Bahia, com acidente pessoal e dano material, mas sem poluição hídrica. Quanto à causa determinante, rompimento de dobradiça de porta. Decisão: julgar procedente a representação de autoria da douta Procuradoria Especial da Marinha sobre o fato da navegação tipificado no artigo 15, a linha E da Lei Orgânica do Tribunal Marítimo, como decorrente da conduta negligente de Internacional Travessias Salvador S.A., proprietária do ferry-boat Maria Bethânia e, considerando as circunstâncias, consequências e agravantes relatados, condená-la à pena de repreensão, com fundamento no artigo 121, inciso 1 da referida lei, custas na forma da lei. Outras medidas, oficiar a Capitania dos Portos da Bahia para diligenciar a respeito da infração ao artigo 23, inciso 6 da relesta, ao deixar de cumprir o item 0208 da NPCP Bahia. As folhas 91 e 92 do inquérito. É como voto. Obrigado. Palavra com o senhor desembargador revisor Átila Cury para apresentar seu voto. Com o relator, excelência. Obrigado. Como voto os demais desembargadores? De acordo. Então, decidiu o Tribunal Marítimo por unanimidade, nos termos do voto do senhor desembargador relator Sérgio de Moura. Publicação do voto no processo número 33.295 de 2019. Decidiu o tribunal, por unanimidade, julgar procedente a representação da Procuradoria Especial da Marinha, condenando a representada à pena de repreensão, custas na forma da lei. Outras medidas, oficiar capitão dos Portos da Bahia, agente da Autoridade Marítima, infração relesta. Esgotada a matéria da pauta. As emendas dos acordos dos processos julgados nesta sessão, posteriormente serão publicadas na DTM para efetiva contagem de prazo para recursos. Declare-se algum comentário? Declaro encerrada a sessão do dia 5 de fevereiro de processos físicos. Vamos voltar aqui 3 horas, acho que dá tempo dele preparar. Vamos ver aqui. Muito obrigado, segunda turma. Estão convidados a comparecer aqui ao show da